Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Olá! Bem-vindo ao segundo episódio da série Mulheres na Indústria dos Games, do podcast Games em Ação, conduzido pelo Jorge Nolasco. Como falamos no último episódio, essa série terá 4 episódios, sendo que 3 irão ao ar no mês de março e 1 no mês de abril. Se você ainda não seguiu no Spotify, nem assinou nas demais plataformas, como Castbox, Google Podcast ou outro, corre para fazer isso agora! Fique por dentro desse universo mágico que envolve jogos e gamificação, tanto na educação quanto para o desenvolvimento de pessoas. Aproveita para compartilhar com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho. Eu sou a Erika Portugal, sou psicóloga organizacional, sou especialista em jogos corporativos. Já estive aqui há um tempinho atrás falando um pouquinho sobre aprendizagem no ambiente corporativo e hoje, em homenagem aos mês das mulheres, eu vou estar mediando um debate envolvendo mulheres no cenário de jogos de tabuleiro. Para enriquecer esse debate, eu estou aqui com as maravilhosas Laís Lima e Paula Soares. A Laís Lima ela é fonoaudióloga, psicopedagoga e especialista em gestão de projetos. Diretora e fundadora do projeto Oficinas Lúdicas, há 6 anos atuando na área de jogos e educação. Vou pedir para ela falar um pouquinho sobre ela. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, no podcast do Jorge, no Games em Ação agora, mudou o nome. Foi estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez falando um pouquinho do Oficinas Lúdicas e um pouquinho de mim, agora nesse tema, nesse mês, das mulheres e falando um pouquinho sobre o trabalho que eu tenho realizado nesses últimos anos, empreendido na educação e na área de jogos também. A Paula Farias é formada e pós-graduada em Letras e Literatura pela UFMG, fundadora da Calamity Games, uma das poucas editoras de jogos no Brasil. Foi fundada por mulheres, com 7 jogos já lançados. Paula, fala um pouquinho sobre você. Oi, é um prazer estar aqui. Nunca participei de um podcast, achei muito legal a ideia, acho muito relevante essa conversa. Sou formada em letras, eu trabalhei com línguas, uns 20 anos quase. De repente, deu essa ideia de a gente investir nos jogos de tabuleiro, que era uma coisa que era um prazer, Eu não gosto de chamar de hobby, porque eu não acho que tem que ser um hobby. Eu acho que é muito maior do que isso. Então a gente investir na empresa e agora estamos aí tentando difundir os jogos de tabuleiro em todas as áreas, inclusive na educação. Normalmente quem trabalha com jogos começa com jogos como hobby, vai se apaixonando e vai vendo toda a magia que tem por trás e acaba trazendo isso para a prática profissional. Bom, meninas, eu quero iniciar nosso debate hoje para falar um pouquinho sobre o início de vocês. Vocês têm em comum que as duas são empreendedoras, começaram a empreender nessa área de jogos. A Paula Bacalante e a Laís com um projeto maravilhoso que é o Oficinas Lúdicas. Então eu vou pedir um pouquinho para a Laís começar contando como foi essa trajetória de criação do Oficinas Lúdicas, como foi enfrentar esse cenário dos jogos de tabuleiro. Então, conta um pouquinho desse início, desse grande desafio. Eu sou bacharel em fonoaudiologia pela UNEB. Durante a faculdade de fonoaudiologia, eu fui preparando por educação. Eu fiz fonoaudiologia para entrar na área de música e de voz, mas a vida me levou por outros caminhos. E depois que eu saí da faculdade, conheci um grupo chamado Tabuleiros da Bahia, que era um grupo de colecionadores e jogadores de jogos de tabuleiro modernos aqui de Salvador. Eu fiquei sabendo de um evento que ia ter em um fast food aqui de Salvador e eu fui achando que ia encontrar os jogos que eu jogava na minha infância. Eu sempre fui fã de jogo de tabuleiro. Sempre joguei Detetive, Jogo da Vida, War. Eu acho que todo mundo que hoje tem o jogo de tabuleiro moderno como um hobby ou até como um trabalho, começou jogando esses jogos e eu fui achando que ia encontrar eles. Só que encontrei jogos que eu nunca tinha visto na vida
Na primeira partida que eu joguei, que foi do Puerto Rico, a primeira pergunta que me veio na cabeça foi por que isso não é usado na escola ainda? Como eu já estava estudando sobre educação e sobre novas formas de ver a educação e de fazer educação, eu comecei a estudar também sobre a ludicidade, sobre como eu poderia levar esses jogos que eu tinha conhecido, né, que foi amor à primeira vista, como eu poderia levar eles para dentro da escola. E aí eu encontrei um projeto em São Paulo chamado Sua Vez, do Buda, é muito conhecido, né, na área de ludicidade, de jogos na educação, Fernando de Sucum. Pedi ajuda, ele me cedeu, foi muito solícito, me cedeu muito material, e aí eu comecei a escrever oficinas lúdicas em 2013 e 2014. A gente começou a atuar em uma escola aqui de Salvador, atendendo o Fundamental 2, e testando o projeto. Comecei sem saber muito o que eu estava fazendo, mas a gente viu que funcionava, que as crianças adoravam e que os professores também começaram a brilhar os olhos para isso e a ver que existia uma possibilidade no uso desses jogos dentro de sala de aula, e não só dentro da sala de aula, mas fora, em outros textos, mas trazendo a aprendizagem sempre através do jogo. Foi trazer a Calamity para o mundo. Como a Laís disse, assim, quem mexe com board game hoje teve um passado de jogo daqueles do War jogo da vida, banco imobiliário, né? Então, sempre tive isso, sempre fui meio nerd e tal. E mais ou menos em 2012, a gente começou a assistir alguns programas que começaram a aparecer, uns programas internacionais no YouTube sobre jogos. E a gente achava, nossa, que jogo legal. Ou então tinha um jogo que era sobre uma série que a gente assistia, ou alguma coisa assim. E a gente, quando dava, né, a gente juntava o dinheiro para importar o jogo, porque não tinha aqui, assistia os programas e tal. Ficava assistindo o programa do pessoal jogando, porque a gente não tinha o jogo aqui. E aí aquilo a gente foi gostando, e aí começou a ter jogo aqui no Brasil, começou, né, a Galápagos principalmente, começou a ficar um pouco mais difundido, começou a aparecer uns títulos diferentes, e aí a gente foi cada vez entrando mais, e aí foi aparecendo a luderia na cidade, olha, tem um lugar agora que a gente vai ter board game e tal, até que chegou num ponto em que eu com minha amiga, ela virou e falou assim, vocês deviam fazer alguma coisa. Ela mora fora do Brasil, e ela falou, vocês deviam mexer alguma coisa com isso e tal. Aí eu fiquei assim, não, muito complicado, é muito difícil. Aí ela virou e falou assim, eu investiria. Eu falei, peraí, se você investiria, deixa eu pensar aqui. Aí eu tinha um dinheiro guardado, ela ia investir e tal. E daí a gente foi, vamos pensar o que a gente vai fazer. E aí o melhor modelo que a gente conseguiu de trabalhar com jogos foi editora mesmo, trazendo os jogos e distribuindo aqui no Brasil. E foi assim que a gente resolveu fazer a Calamity. E para você, Paula, como foi ser uma mulher pioneira nos negócios, né? Sobretudo nessa área de jogos de tabuleiro? Pois é, não é uma coisa muito simples, né? E a minha sócia agora, na verdade, ela saiu da empresa, mas quem abriu eram 2 mulheres. Inclusive, no nosso site, a gente chegou a colocar o marido dela no site só para ter um homem, só para as pessoas levarem a gente a sério, porque
é difícil ser levado a sério quando você é só um monte de mulher. E, assim, com importação, as pessoas olham pra gente, tipo assim, essas meninas são só umas meninas, não estão fazendo nada muito sério, entendeu? As pessoas acharem que eu tô fazendo um negócio que é sério. É como se a gente estivesse brincando de fazer empresa, entendeu? Isso é um pouco difícil, assim. Mas do lado de fora, do tipo isso, olhar a importação, olhar um armazenamento, olhar os serviços que a gente precisa, do que dentro, assim. Dentro eu vejo menos resistência. Geralmente é isso, assim, mais no meio, assim, nunca tive uma discriminação, assim, pelo menos não aberta, assim, nunca, nada que eu notei, assim, com lojista, nem com pessoal jogando, nem com nada disso, assim, nunca, nada que eu percebi, assim, sabe, assim, se existe alguma coisa é muito, muito velado. É mais realmente no meio empreendedor, igual a Laís falou, assim, de você, às vezes, ter que ter um homem ali só enfeitando para falar que é sério, porque senão não vai levar muito a sério, entendeu? Você vê, chega duas mulheres, aí já olha meio assim, sabe, assim, não é muito sério, essas meninas não vai saber de muita coisa. Um homem pode estar ali só enfeitando, ele pode entrar mudo e sair calado, que ele vai causar uma impressão muitas vezes, assim, e isso no mundo empresarial, assim, igual eu tô te falando, assim. A Laís teve alguma situação semelhante? No meio dos jogos, agora eu tenho até achado menos. Né? Na época que eu comecei, que eu entrei, por exemplo, eu conheci os jogos de tabuleiro modernos, eu passei um bom tempo sendo a única mulher do grupo. Então, mas assim, os homens do grupo, principalmente os mais próximos, né, sempre me respeitaram muito. Quando eu comecei a criar oficinas lúdicas, eu fiz junto com um homem, né, que o Alisson Belém, ele tinha a ideia também de levar jogos, principalmente jogos orientais, para a sala de aula, e eu comecei com ele. E na equipe tinha eu e mais uma fonoaudióloga junto comigo, e o Alisson. Depois a Silvane chegou, e hoje nós somos duas mulheres liderando oficinas lúdicas. Hoje a gente vê que principalmente quando se trata da área empresarial, da área de educação nem tanto, eu não sinto isso tanto, eu acho que por ser essa questão do professor, né, da professora, né, de ser uma profissão também que não tem tanta separação, né, mas quando você começa a mexer com a área dos negócios, com empreendedorismo e com os jogos dentro do meio corporativo, já é um pouquinho mais difícil, sim, quando é uma empresa liderada só por mulheres, ou com muitas mulheres liderando, né, já se torna algo meio assim, poxa, tem que ter um homem aí, né, para botar ordem na casa, o pessoal olha dessa forma. Mas na área da educação é um pouquinho mais fácil. Ou vocês já passaram por alguma situação nessa trajetória, não só no início, né, mas desde o tempo que vocês estão trabalhando dentro do cenário de jogos, vocês já passaram por alguma situação de preconceito, vocês se sentiram desconfortáveis naquele momento? Eu já passei por situações, não situações assim específicas, mas de ter que às vezes chamar um homem, principalmente quando se trata, né, como eu falei, de ir para uma empresa, por exemplo, empresa grande, e ter que apresentar o projeto. Quando você vê duas mulheres chegando para apresentar um projeto empresarial, corporativo, às vezes tem uma resistência bem maior. A gente percebe pela fala da pessoa, mas assim, situação de preconceito mesmo, graças a Deus nunca tive, assim, no meio do hobby principalmente, os homens do grupo sempre respeitaram muito, e hoje a gente vê assim, dentro do meio dos jogos, metade, às vezes a gente tem reuniões e que não é decisão da gente, vai só mulher, mas às vezes aparece só mulher para jogar. A gente acha isso muito bacana. E você, Paulo, pensando no sentido de vocês que ainda fabricam esses jogos, até no sentido de lidar com fornecedores, né? De querer passar perna, de achar que você não entende do que você está trabalhando. Sim. Assim, a gente lida muito com a Queen Games. O presidente da Queen Games
é o Rajiv, e ele é um senhor já de mais idade, indiano, e assim, com anos e anos e anos de experiência em negócios, assim. Então, assim, com certeza ele tem uma vantagem sobre a gente, e com certeza ele usa essa vantagem, assim, sem dúvida. Sobre essa questão do preconceito, uma colega minha estava conversando com ela sobre essa questão, né, de mulheres no cenário de jogos. E ela estava contando o quanto de preconceito ela sofria na condução de atividades envolvendo jogos. Que muitas vezes ela precisava interromper a atividade ou dar sequência à rodada e ela não se sentia respeitada, ela não tinha lugar de fala, porque o ambiente corporativo, principalmente, né, ele pode ser muito cruel, a depender do que você lide. E aí tem atividade que, cada início de rodada, ela tinha que soltar a bola. Todo início de rodada ela solta a bola. E tinha um cara lá que ele se empolgou demais na atividade. A bola, ele soltava a bola. E ele deu start na rodada. E ela, não, sou eu que faço esse não é meu, eu que dou start. E aí nesse passe, até que na quinta vez que ela falou que era ela, que ele não podia fazer isso, ele virou pra ela e falou, você já gosta de segurar uma bola, né? Nossa, que necessidade de falar uma coisa dessa. E isso no ambiente corporativo. E trazendo um paralelo, né, sobre esse lugar, essa dificuldade que as mulheres têm de serem respeitadas, de ter esse lugar de fala, de serem ouvidas. Como é que vocês se enxergam hoje, né, liderando projetos, liderando ações, liderando trabalhos, liderando equipes? Como é que vocês enxergam o lugar da mulher nessas situações? Vou pedir para a Paula começar. Então, eu acho que cada vez mais a gente está assumindo esse papel de liderança, né? Assim, tirando um pouco com esse, igual como eu falei, com os fornecedores e tal, assim, dentro da empresa, com funcionários mesmo que a gente precisa contratar e tudo mais, assim, sempre tive muito respeito e tudo mais. E no meio a gente sempre escuta coisas boas, gente falando assim, que bom que tem uma empresa só de mulheres, que legal. Eu acho que traz alguma coisa de diferente ter mulheres na liderança. Traz uma diferença que as pessoas estão até precisando, entende? Uma coisa que não é a mesmice de sempre, não é os mesmos conceitos de sempre. Eu acho que a mulher na liderança traz uma inovação, sabe? E as pessoas sentem isso. Eu acho engraçado é a melhor palavra para isso, mas assim, eu acho surpreendente quando as pessoas falam, às vezes, geralmente os homens, né, que veem quando eu vou apresentar algum projeto, oficinas ou algum projeto paralelo a oficinas, e Sil também, né, vai apresentar e falar na frente, falar em público, e às vezes as pessoas chegam pra gente e falam, poxa, que legal, uma mulher na liderança, empoderada, fazendo um trabalho tão bonito, como se isso fosse a coisa mais surpreendente do mundo. Gente, não é, sabe? É igual a mesma coisa que seria se um homem estivesse no meu lugar também. Eu acho que é muito a questão da gente se ver como ser humano, que tem as suas habilidades, os seus talentos, e está ali na posição de liderança, liderando uma equipe, liderando um projeto, liderando uma empresa, e que está ali para ajudar pessoas, assim como qualquer um que nasceu para ajudar pessoas. Eu fui com uma experiência que no ano passado eu fui na Woman Game Jam, e assim, muita gente criando jogos, muita menina que tem medo de se enxergar como alguém que está aí para fazer diferença, que está aí para ser líder mesmo, para criar, para inovar, para usar da criatividade e liderar, por que não? Então, eu acho que a gente precisa se enxergar como líder. Não depender de homem, mas depender de qualquer pessoa. Você tem a sua habilidade e você tem ela para usar, aonde você estiver.
essa questão que a Paula trouxe, né, sobre o olhar da mulher. E, às vezes, algumas pessoas elas acabam trazendo isso para um outro lado, né? Poxa, que bacana ter mulheres na equipe, porque a mulher tem esse olhar mais detalhado, a mulher tem esse olhar, né, mais feminino. Mas na hora de uma promoção, de um lugar de poder, verdadeiramente de poder, não é a mulher que é escolhida. E se a mulher for escolhida, porque tem algumas mulheres que conseguem chegar lá, elas são vistas como masculinizadas, né? Como uma mulher que, às vezes, é mal amada. Existem alguns estudos, né? Algumas pesquisas, elas estão relatando um pouco, que aumentou a presença das mulheres no cenário de jogos. E o que é engraçado nessa pesquisa, que é interessante, que hoje ela mostra que as mulheres, enquanto jogadoras, elas são maioria. Então, hoje, no cenário de jogo, de jogar, as mulheres são maioria. Entretanto, no cenário de desenvolver jogos, que são coisas que nós três aqui temos em comum, esse lado de criação de jogos, as mulheres elas são minoria. Elas apresentam de 10 a 20% do grupo de desenvolvimento. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que é que vocês acham sobre esses dados, né? É bem interessante pensar nesse dado, assim, né? Que as mulheres já são maioria e ainda assim não é visto como um ambiente feminino. É visto como um ambiente masculino, é visto como uma atividade masculina, né? E as mulheres estão só, assim, acompanhando, assim. Vou dar só um exemplo. Teve uma luderia aqui em Belo Horizonte que teve um Dia das Mulheres que a luderia fez o seguinte: de homenagem aos Dias das Mulheres, as mulheres vão fazer o que lá na luderia? Ganhar uma maquiagem. Por quê? Elas iam lá e aí você ia ganhar uma maquiagem de graça, fazer uma maquiagem. Porque a mulher não vai pra lá jogar, né? Ela vai pra lá fazer qualquer outra coisa, acompanhar o namorado, comer, sei lá. Mas não vai jogar, né? Então a visão é essa. A visão que a mulher tá lá, mas que ela não tá jogando. Então a homenagem da mulher era essa. Então, assim, é difícil pensar que realmente que é um meio agora que está dominado pelas mulheres. É muito interessante esse dado e muito legal mesmo. Eu realmente não sei por que não tem tanto game designers mulheres quanto tem homens. Realmente tem muito menos. Assim. E quando eu vejo um jogo por mulher, eu me surpreendo. Eu falo, nossa, foi uma mulher que fez esse jogo. Porque, assim, você nem olha... De repente você olha o nome do designer, olha, é uma mulher. É tão raro que quando a gente vê, eu acho que eu me surpreendo. Assim. E jogos de excelente qualidade. Assim, só um adendo, dois comentários. Assim. Nesse Dia das Mulheres, dessa luderia, 0 mulheres foram fazer maquiagem. Tá? Todas estavam lá jogando. Ninguém estava lá à toa. A gente vai lá jogar. Isso é a concepção do dono do lugar, né? Outra coisa é que ainda existem vários eventos. Eu sei de pelo menos 2 ou 3 eventos só de mulheres. Tem um que realmente não pode entrar homem e tem um que aceita homem, mas o protagonismo tem que ser feminino. Então tem eventos exatamente para isso, para as mulheres não se sentirem massacradas ou se sentirem seguras ou se sentirem à vontade nesse espaço do board game. Ela ainda há a necessidade de segregar para que as mulheres se sintam à vontade. Eu acho que é um caminho que está sendo transposto aos poucos. Essa questão aí da mulher hoje, como a Paula falou, não está ainda dominando, pelo menos aqui no Brasil. O que a gente vê hoje é um aumento das mulheres que estão prestando atenção nos jogos e estão indo. Né? Hoje, assim, na época que eu comecei a jogar, como eu falei, só tinha uma mulher aqui, essa mulher foi morar nos Estados Unidos, ficou só eu. Eu fiquei 2 anos, praticamente, só eu de mulher, num grupo de quase 30 pessoas. Depois isso começou a aumentar. E eu acho que com o aumento das mulheres no hobby, indo jogar mesmo, seja para acompanhar, o que Paula falou é verdade, muitas vão, porque o namorado chama, algumas vão e continuam acompanhando, outras começam a entrar também no hobby e às vezes ficam mesmo, permanecem, gostam e passam a jogar mesmo.
E com esse aumento aí as meninas estão desenvolvendo, passando a desenvolver jogos, mas ainda é uma coisa muito tímida e é algo que é completamente cultural. É uma coisa que está sendo, uma barreira que está sendo derrubada agora e já começou com as mulheres começando a jogar e os homens começando a respeitar mais isso, porque o que a gente via alguns anos atrás era absurdo, ao ponto das mulheres terem que fazer grupo no Facebook delas para tentar se fortalecer e tentar criar uma comunidade de mulheres que vão e que jogam mesmo, que não estão lá só para acompanhar os namorados, maridos. E hoje isso está começando a partir para a área do desenvolvimento. Ainda é extremamente tímido. Já existe, as Women Game Jams estão aí para tentar levantar isso. Tem muita gente boa querendo fazer jogo, mas o espaço para isso ainda está bem limitado. Vocês acham que essa questão de as mulheres não desenvolverem tantos jogos tem um viés assim, né, delas não se sentirem confortáveis naquele ambiente, porque elas estão para enfrentar para poder desenvolver, ou é mais no sentido de cultura mesmo, de não, isso não é para mim? Tem a questão da cultura, mas eu acho que principalmente isso que você falou, dela se sentir respeitada. No meio do jogo, a gente vê alguns comentários complicados, por exemplo. A mulher, ela gosta de mais jogar Dixit, gosta mais de jogar jogos mais leves, coloridinhos, Takenoko, pronto, Takenoko. Você quer jogar um jogo com sua esposa, você compra o Takenoko porque tem um pandinha fofinho no Takenoko. Não, gente, por que a mulher não pode gostar de um euro pesado? Pode, ainda existe. De mulher só gosta de jogo leve, mulher só pode jogar party game ou family game. Se for Eurogame, é uma mesa só de homem, jogando aquele jogão pesado de horas. E eu achei muito legal quando eu fui para o Spa de Jogos, que é um evento de jogadores aqui do Nordeste, e tinha uma mesa de Dominant XP, que é um dos jogos, sim, daquele jogo de você passar 5 horas no mínimo jogando. A maioria da mesa era mulher. E o pessoal olhou e ficou espantado com isso, porque o povo achou que só ia dar homem na mesa. Tem esse preconceito. A mulher ainda se sentir desrespeitada, por isso esses eventos, né, que o protagonismo precisa ser feminino, precisa mostrar para as pessoas que as mulheres estão aí, que a gente joga mesmo. Para a gente fechar a nossa última pergunta, eu queria pedir para vocês darem algumas dicas para as mulheres que estão querendo começar a entrar nessa área de jogos de tabuleiro, estão querendo empreender, estão querendo assumir esse lugar dentro da indústria de games. Então, o que é que vocês têm a dizer para elas? Eu só fiquei pensando assim, gente, coitado, pra que você vai meter nisso? Tem que ter muita coragem, tem que ter, olha, sinceramente, a primeira coisa que eu pensei quando você fez a sua pergunta foi assim, gente, manda todo mundo, passear, não pensa em que ninguém te falar, não, pensa no que você quer. Você tem que ter o foco, manter o foco na coisa, manter a sua ideia no lugar e ter confiança e coragem e seguir em frente. É isso. Porque, assim, a quantidade de gente que vai falar que você não devia fazer, que você não consegue, que você não pode, que isso não é o seu lugar, que bobagem, que é isso, que é aquilo, é 1 milhão. E não é só no jogo, é na vida, é tudo. Então, assim, a gente tem que aprender a desligar essas vozes e ligar a voz que fala que pode dar certo, eu posso fazer isso, eu consigo, ou mesmo se não der certo, não tem problema. Não tem problema se não der certo. Pelo menos você tentou, você foi lá, fez e tentou alguma coisa diferente. Eu acho que todo mundo tem que tentar desligar essas vozes que ficam falando, e eu acho que essas vozes são muito mais fortes em cima das mulheres. Isso com certeza. É igual você falou. Por que as mulheres não têm tanto papéis de liderança? Porque tem 1 milhão de obstáculos que são colocados na frente delas. A gente tem que aprender a pular esses obstáculos. Essa é a dificuldade. Acho que
Como Paula falou, a gente, né, as mulheres que querem empreender, não só no meio de jogos aí, na vida, a gente acaba sendo muito mais forte, porque a gente precisa ultrapassar todos esses obstáculos. E aí, quando a gente se vê e se enxerga como alguém forte, aí não tem obstáculo certo, não tem quem fale, você não é capaz, simplesmente vai lá e faz. Não espera. Uma das dicas que eu sempre dou hoje para quem está querendo empreender, principalmente nessa área de games, né, na parte de educação, que é o nosso foco, vai lá e faz. Não espera tá tudo perfeito. Porque eu não tenho muitos jogos. Porque no meu grupo só tem homem. Porque eu não tenho parceiro para fazer isso. Não importa. Com o seu recurso, com aquilo que você tem na mão, vai lá e faz. E aí, quando as pessoas verem, e que inclusive é uma mulher que está fazendo, aí você vai se surpreender também. Só mais uma historinha, assim, quando eu fui abrir a Calamity, foi isso, era eu e minha amiga, então são duas mulheres, ela virou e falou que investia, eu podia investir também, falei, olha, eu também quero investir. Eu e ela juntamos, pensamos, bolamos, aí a gente sentou e apresentou para vários amigos nossos, vocês querem participar? Vários amigos homens, todos homens. Vocês querem entrar na empresa? Não tenho dinheiro. Não tenho isso. Isso vai dar errado. Não, isso que você está falando aí não existe, não. E não sei o que lá. Eu escutei isso não existe. Eu estava falando sobre imposto, sobre importação. Eu sei muito sobre isso. Minha mãe trabalhou com importação a vida inteira. E aí eles viraram para mim e falaram assim, isso aí não existe. Era tipo o trabalho da minha mãe. E todos os homens viraram, não quero. Ninguém queria se envolver. E aí, no final, só sobrou as duas mulheres para empreender, entendeu? E aí você vai. Então, só nós duas? Só nós duas. Então, vambora. Bom, meninas, eu gostaria de agradecer a vocês esse bate-papo, muito bacana, muito rico. Essa troca de histórias, tantos momentos. E a gente vê como é desafiador, né? A gente está empreendendo, a gente está se desenvolvendo na área de jogos de tabuleiro. E eu queria deixar um espaço para que vocês possam divulgar qualquer projeto que vocês queiram, tá? Então, vou começar pela Laís. Bom, quem quiser conhecer mais um pouquinho do Oficinas Lúdicas, é só entrar lá no Instagram, @oficinaslúdicas, ou no Facebook, @oficinas lúdicas. Você vai ver lá um pouquinho do que a gente tem feito nesses 6 anos. Lá no link do perfil também tem uma parte com vários links e artigos que já foram publicados sobre oficinas e outros trabalhos que a gente fez nessa área de jogos e educação. A gente está fazendo agora um curso de game designer. A próxima turma provavelmente sai no final de março, mas uma novidade que a gente está contando aí em primeira mão é que vai sair o curso EAD. E, de novo, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer conversar contigo, Érica e Paula, e estar passando mais um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito aí. Então, a Calamity vai estar trazendo os lançamentos, provavelmente em março. A gente está chegando com novidades aí, mais uma leva de jogos da Queen Games. E uma curiosidade, já que o tema é feminino, a gente tem o jogo Maharani, que é um dos lançamentos que a gente está trazendo. E assim, o presidente da Queen Games diz que esse jogo ele não fez muito sucesso na Europa porque ele tem uma caixa cor-de-rosa. Que é um jogo feminino, assim, a ideia, a cara dele é feminina. E Maharani é a mulher do Marajá. Então, é um jogo, assim, que tem uma ideia feminina. Mas o jogo é lindo, o jogo é excelente.
E tanto que a gente escolheu ele a dedo para trazer, porque ele é excelente. Depois que a gente escolheu, que o presidente da Queen veio falar isso com a gente. Eu falei, não tô nem aí, porque o jogo é ótimo e eu acredito que vai fazer sucesso aqui no Brasil. Então a gente está chegando com esses jogos agora em março, junto com o Maharani tem Copenhagen, tem expansões de jogos que a gente já lançou, tem muita novidade chegando aí. Bom, então, fechando, eu queria agradecer ao nosso apoiador, que é o Podcast com Dedê, e o Jorge por ter proporcionado esse espaço, esse encontro aqui, né? Então, gente, muito obrigada. Não esqueçam de seguir, assinar, continue acompanhando, porque tem muita coisa boa que já aconteceu e coisa melhor ainda para acontecer, tá bom? Obrigada e até a próxima!